Estamos de volta, Carioca, essa competição que a gente tanto ama. Acaba, Carioca! Acaba o Campeonato Carioca! E com ele voltam também os nossos vídeos de pré-jogo, então vem comigo pra ficar por dentro de tudo sobre essa partida, horário, prováveis escalações, onde assistir. O meu nome é Julia Cunha e estou dominada pelo Flu. Pra gente começar com as principais informações para quem quer acompanhar Fluminense e Sampaio Corrêa, a partida vai acontecer às 7 horas da noite em Moça Bonita, vai ter transmissão do Sport TV e do Premier. E depois da partida, você já sabe, tem o nosso pós-jogo, a nossa live pós-jogo. Estarei esperando vocês pra gente conversar sobre essas primeiras emoções e até primeiras impressões da primeira rodada da competição. E eu já vou te pedir pra você deixar aí nos comentários se você gosta do Campeonato Carioca. Eu sei que quando a gente vai falar sobre calendário do futebol brasileiro, essa competição sempre gera ali discussões, mas ela tem o seu charme e também os seus amantes, então já deixa aí se você gosta da competição. E é claro, não esquece de deixar o seu like pra fortalecer o nosso trabalho. E pra gente começar a falar sobre provável escalação, esse é um jogo em que a gente vai ter obrigatoriamente uma escalação diferente do que a gente estava acostumado a ver nas competições ali do Campeonato Brasileiro, da Libertadores e tudo mais. Isso porque o calendário do futebol brasileiro foi antecipado por conta do Super Mundial. Normalmente nesse período, essa segunda semana de janeiro, não era pra estar rolando os jogos da equipe profissional. E bom, o time profissional do Fluminense voltou de férias agora no dia 8, ou seja, está em período de pré-temporada. A gente vai entrar ali com uma equipe mesclada, que foram jogadores que receberam férias antecipadas para poder participar da competição, desse início da competição. Os jogadores ali, alguns do Sub-17 e outros do Sub-20. E a gente também tem o caso do Manuel, por exemplo, que estava junto com a equipe principal e resolveu antecipar o seu retorno ao futebol para poder participar desses jogos. E nessa mescla de base com profissional, alguns jogadores a gente imaginava ver tendo oportunidade no Campeonato Carioca, porque fazem parte da equipe profissional, mas não tiveram tantas oportunidades assim no ano passado. São os casos de Lelê e Ignácio. O Lelê não teve muitas oportunidades na temporada por conta da lesão que ele teve ali logo no início do ano, que tirou o Lelê basicamente da temporada toda. E também o Ignácio, que foi um jogador que chegou no meio do ano, participou de 2 jogos como titular e se lesionou. E depois disso não conseguiu ter uma sequência de fato, chegou a entrar em substituições. Porém, o GE já trouxe uma apuração de que esses 2 jogadores não vão fazer parte dessa primeira rodada, tá? Não se trata de uma lesão, não se trata de nenhum problema específico com os jogadores, mas como eles estão retornando de lesão e esse jogo vai acontecer em Moça Bonita, que tem um gramado irregular, um gramado mais pesado, por precaução, o Fluminense vai deixar esses 2 jogadores de fora, o que eu acho uma boa opção. Acho que não é bacana arriscar, já que vê essa possibilidade de algum problema por conta desse gramado. Me incomoda talvez o fato de terem escolhido Moça Bonita, porque se vocês forem lembrar, no Campeonato Carioca do ano passado, a partida que a gente joga em Moça Bonita, o gramado estava extremamente alto, era um jogo que você tinha dificuldade até de conseguir ver as chuteiras dos jogadores mesmo, de tão alto que estava esse gramado. O estádio passou de fato por uma reforma, agora tem refletores, tanto que é isso que vai possibilitar que a partida aconteça no período da noite, mas pelo visto, por essa apuração do GE e como eles descrevem esse gramado, eu acredito que a situação não esteja tão melhor assim. A gente vai ver de fato ali no jogo, mas enfim, talvez poderiam ter escolhido um outro estádio para disputar. Teria ali o Luso Brasileiro, teria o estádio do Volta Redonda, mas acabou que o Fluminense optou por Moça Bonita durante esse período que a gente vai estar com o Maracanã fechado. Para quem tá por fora desse assunto, o Maracanã ele tá passando por uma manutenção ali do gramado e ele volta a partir do dia 25 de janeiro. Então até lá a gente não pode usar o Maracanã. Mas voltando para a parte dos jogadores, vale lembrar que os nossos reforços que chegaram agora nessa primeira janela também não vão estar à disposição. O único reforço que vai estar à disposição para essa partida é o Paulo Baia, que inclusive na coletiva que ele deu ali de apresentação do Fluminense, ele chega a ser perguntado se ele iria pro jogo e ele fala que vai pro jogo, dando ali a sensação de que a gente vai ter um Paulo Baia titular. É claro que ele estava muito nervoso, a gente vê que ele não está acostumado, talvez,
muito com essa situação de entrevista coletiva. Mas também não duvido que ele entre como titular nessa partida. E aí, quem a gente tem na provável escalação desse time do Marcão, já que é o Marcão que vai comandar a equipe? A gente tem... O GE coloca na provável escalação 4-3-3 com Vitor Eudes no gol. Na lateral direita, Felipe Andrade. Vale lembrar que o Justen ele foi anunciado, inclusive hoje oficialmente, pelo Guarani. Então, a escalação do GE coloca o Felipe Andrade fazendo essa lateral direita, o que fazer a lateral com o Felipe Andrade não é uma novidade, ele já era um cara que era utilizado nessa posição, tanto na base, como também já foi usado nessa posição no profissional com o Fernando Diniz. Mas então a gente tem o Felipe Andrade, a dupla de zaga formada por Manuel e Caio Amaral, e na lateral esquerda o GE coloca o Rafael Monteiro, e não o esquerdinha. O meio de campo formado por Vitor Hugo, Wallace Davi, Isaac, e o ataque com Riquelme Felipe, Paulo Baia e o João Neto sendo nosso centroavante. Vou dar minha opinião sobre essa escalação, e aí assim, eu não vou falar sobre todas as posições, porque alguns jogadores da base eu não vi jogar, então não cabe aqui eu ficar falando se ele merece ter oportunidade ou não, né? Mas assim, tem um incômodo que eu tenho com essa escalação, que é a lateral esquerda, tá? Não que seja algo pessoal com o Rafael Monteiro. Ano passado a gente chegou a ver o Rafael Monteiro jogar no Campeonato Carioca. A gente inicia ali com o Alexandre Jesus na lateral direita e o Cristiano na lateral esquerda, Cris Silva. E ali aquilo não dá certo. Em algum momento o Marcão passa a usar o Justen e o Rafael Monteiro. Eu acho que o Rafael Monteiro vai bem, né? Claro que ali o nível de comparação com o Cris Silva era um nível baixo, mas eu acho que ele vai bem. E até comparando com o Justen, que era o outro que estava substituindo um jogador no segundo tempo, eu acho até que o Rafael Monteiro ele se destaca mais positivamente do que o Justen. Mas uma coisa que me incomoda é porque a gente fala, toda vez que a gente vai pensar em quem vai ser o banco dessa lateral esquerda pré-temporada, a gente fala no nome do esquerdinha, né? E o esquerdinha, ele perdeu a oportunidade dele nessa temporada por conta daqueles jogos contra o Grêmio que ele faz, que você vê que ele sente a pressão, mas é um jogador que eu acho que demonstrou, nas poucas vezes que entrou, muito potencial, e acho que acabou sendo um pouco injustiçado nessa perda de espaço na equipe, de parar até de viajar com a equipe. Dizem que o sub-23 dele não foi bom, mas todo mundo fala que o time todo não era bom. Então acho que é muito... Não dá pra você chamar isso de oportunidade, você colocar um cara promissor com um time que não desempenha e querer que ele faça milagre. Eu acho que, assim, com relação a isso, na minha cabeça não faz o menor sentido. E aí, se a gente pensa em preparar esse cara pra ser banco no profissional, eu acho que ele deveria estar participando do Carioca como titular, na minha concepção. E eu sei que tem a questão do Rafael Monteiro ser mais velho. O esquerdinha tem 18 anos, o Rafael Monteiro ele é uma geração anterior, então ele é mais velho. Mas assim, na minha cabeça não é nada prático, na minha cabeça a gente só tá, mais uma vez, deixando de trabalhar o esquerdinha para que ele possa, em algum momento, substituir algum jogador, né? Eu acho que se o Rafael Monteiro tivesse muito à frente do esquerdinha, era ele que estaria no banco do profissional o ano passado e não o esquerdinha. Então, assim, pra mim não faz sentido. O esquerdinha não participou do Carioca do ano passado. E, bom, é uma provável escalação. Então pode ser que ele entre como titular. Mas se for o Rafael Monteiro, na minha cabeça isso não faz lá muito sentido. De restante, eu tô curiosa pra saber se realmente o Felipe Andrade vai entrar em campo substituindo a lateral direita ou se a gente vai ter um outro nome para assumir a posição. E fico curiosa até se ele entrar, como vai ser essa atuação, porque ele foi um cara que se destacou muito ano passado, mas de uma outra posição, ele se destacou como volante. E nesse caso a gente tem o Wallace Davi e Vitor Hugo, que eu tô curiosa para ver como vai ser essa dupla. É claro que a gente tem muito mais expectativa, a gente tem expectativa, na verdade, no Wallace Davi, assim como também no Isaac e no Riquelme Felipe, que foram os grandes nomes aí do Sub-17. Então, obviamente, como todos vocês, estou muito curiosa para assistir. Eu estava até vendo ali alguns momentos desses dois jogadores para ter mais ou menos uma ideia do que esperar.
E eu quero ver também muito o João Neto. É um garoto que eu particularmente acredito. Não acho que ele teve muitas oportunidades. Acho que as oportunidades que ele teve foram oportunidades à la esquerdinha no Sub-23. Elas foram oportunidades que não foram oportunidades de verdade mesmo. O ano passado, com um time muito fraco, que era esse time do Marcão, o João Neto não deixou de marcar. Ele foi importante para a equipe do CRB enquanto esteve no CRB. Então eu tô bastante na expectativa para ver esses moleques. Mas comenta aí também o que você tá esperando desse Carioca. E até se você tá curioso para ver algum outro jogador, né? O Paulo Baia, por exemplo. Esse eu não digo que eu tô ansiosa, eu tô curiosa para ver como vai jogar. E vou falar aqui a provável escalação do Sampaio Corrêa. Agora imagina como é difícil ter uma ideia de qual vai ser a provável escalação desses times do interior do Rio de Janeiro. Bom, eu fui procurar aí no site da Ferg, tem o time base do Sampaio Corrêa, que imagino que seja quem vai estrear na competição. Inclusive, fui reparar ali, bate com a provável escalação do lance. Então, imagina-se que o Sampaio Corrêa vai entrar com o seguinte time: Zé Carlos no gol, Lucas, Marreta, Turan e Guilherme, Bansan, Agu e Luan, Max, Elias e Rafael Pernão. Como essa é a primeira rodada, não tem como falar que o retrospecto do Sampaio Corrêa na competição, basicamente da mesma forma como é o time do Fluminense, né? Que é um time diferente que a gente não sabe como vai jogar junto. Então não vou dar opiniões além disso. Somente que eu estou com bastante expectativa para esse início de campeonato carioca. Que esse seja um 2025, mas muito, muito melhor do que foi 2024. Mas então vamos abrir essa temporada com tudo. Saudações tricolores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu te vejo na nossa live pós-jogo assim que terminar a partida. Tamo junto.